A murcha de Fusarium é uma das doenças mais devastadoras do tomate no mundo. Ela é causada por um fungo de solo difícil de erradicar, capaz de persistir por anos e matar a planta de dentro para fora. Mas isso levanta uma pergunta fundamental: se o fungo está no solo o tempo todo, por que algumas plantas resistem melhor do que outras? Agora, um novo estudo mostra que uma parte da resposta está nas bactérias que vivem ao redor das raízes. Como o tomate usa essas bactérias para se defender é que é o segredo. O fungo Fusarium oxysporum invade as raízes do tomate e coloniza os vasos condutores da planta. Isso bloqueia o transporte de água, causando murcha, amarelecimento e morte. O grande problema é que fungicidas funcionam mal, a rotação de culturas é limitada e o fungo sobrevive no solo mesmo sem a planta hospedeira. Por isso, entender mecanismos de resistência é tão importante. A rizosfera é como se chama a camada fina de solo ao redor da raiz. Ela é um dos ambientes mais biologicamente ativos do planeta, cheio de bactérias, fungos e outros micro-organismos. As raízes liberam açúcares, aminoácidos, compostos químicos que alimentam micro-organismos específicos, ou seja, a planta não controla as bactérias, mas criam condições que alimentam algumas comunidades de bactérias. Nesse artigo, os autores se perguntaram como o microbioma da rizosfera muda em solos afetados por murcha de Fusarium. Essas mudanças são aleatórias ou seguem padrões gerais associados à doença e à resistência? O estudo analisou diferentes solos e plantas de tomate com diferentes níveis de incidência de murcha de Fusarium. Eles compararam vários aspectos: o microbioma da rizosfera em plantas doentes, o microbioma da rizosfera em plantas mais resistentes. Todos os detalhes a gente coloca no artigo que está aqui na descrição. A gente também faz um carrossel de esquema disponível no nosso Instagram. O resultado foi claro: quando o tomate enfrenta a maior pressão da Fusarium, essa rizosfera passa a ser dominada por grupos bacterianos específicos. E essas bactérias estão associadas à supressão de fungos, produção de antimicrobianos e competição por nutrientes, e a ativação indireta de defesas da planta. Em outras palavras, o tomate remodela o microbioma de forma previsível quando está sob ataque, recrutando bactérias a seu favor. O estudo identificou aumento consistente de grupos bacterianos já conhecidos por atividade antifúngica, como Pseudomonas, bacilos e outros gêneros associados à supressão de doenças do solo. Essas bactérias não eliminam completamente o fusário, mas reduzem sua capacidade de causar a doença. É uma defesa coletiva e não um ataque direto único. O ponto crucial desse estudo é que não existe uma bactéria milagrosa. O tomate recruta uma comunidade bacteriana para ajudá-lo. O efeito protetor do tomate surge da estrutura da comunidade. Essa diversidade bacteriana maior ajuda o tomate a sobreviver. Isso explica por que inocular uma única espécie bacteriana muitas vezes falha no campo. O tomate não escolhe bactérias individuais, ele altera o ambiente químico da raiz de modo que certas bactérias prosperem. Essas bactérias juntas criam um solo mais favorável ao tomate e menos favorável ao fungo. Os autores destacam que os resultados dependem do solo, do clima e da variedade de tomate. Não é uma solução universal imediata, mas é um princípio biológico bem robusto. Esse estudo mostra que durante a infecção, o tomate não enfrenta o Fusarium sozinho. Ele usa o solo como aliado, recrutando comunidades bacterianas que reduzem o impacto do fungo. Entender essa relação planta-microbioma é essencial para uma agricultura mais sustentável, resiliente e baseada em processos naturais. Aqui no Biotech Brasil, a gente te traz os artigos mais atualizados de maneira clara e direta. Obrigado e até o próximo vídeo.